E agora também a gente vai olhar para o Salmo 129, só para entender, a gente na semana passada tratou do Salmo 130 e pulamos o Salmo 129, e a gente volta agora para o Salmo 129, e na sequência então temos então as 4 salmos, Salmo 131 ao Salmo 134, fechando então essa série de pregações. Só para alinhar esse entendimento com quem está conosco essa manhã, nossa igreja vem considerando esses salmos, porque eles são salmos que tratam da peregrinação do povo de Israel do Velho Testamento até Jerusalém. Quando eles iam viajando para lá, eles cantavam alguns hinos, e especialmente esses salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação. Nosso interesse aqui é olhar para a informação, para a mensagem desses salmos, porque eles também são muito aplicáveis à nossa realidade. Nós também somos peregrinos sobre a terra e estamos caminhando em direção a Jerusalém Celestial. Esses salmos, portanto, instruem a gente nessa caminhada, dão para a gente palavras de incentivo, conforto, encorajamento, também exortam a gente nessa caminhada que fazemos sobre a face da terra, até o dia então que moraremos para sempre na Jerusalém Celestial. Então esses salmos nos ajudam a entender também essa dinâmica e aplicar isso à nossa própria vida. E portanto essa manhã a gente vai olhar mais de perto a mensagem do Salmo 129. Você vai notar que esse salmo trata de um tema que a gente já de uma certa maneira tratou em algum outro momento nessa série de pregações. Mas é sempre adequado voltar a esses temas em perspectivas novas. É o que esse salmo vai fazer então com a gente nessa manhã. E a temática principal desse salmo é essa que eu coloco aí: o Senhor é poderoso para livrar o seu povo. Vamos então iniciar lendo a mensagem do salmo, e você acompanha comigo na versão que você tem em mãos dessa passagem, para nós então considerarmos o que ela tem para nos dizer na manhã desse domingo. É dito assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão sem ferro, nem os braços do que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Até aqui a leitura do texto você vai manter aberto aí, porque a gente vai voltar a essa passagem para olhar com bastante detalhe o que temos nesse salmo. Amados, esse é um salmo daqueles que a gente não sabe a autoria, né? Nós temos que lembrar que 10 salmos dos salmos de roupagem, nós não sabemos quem é o autor. Esse é um dos salmos que a gente não sabe a autoria. Mas a gente sabe que o contexto da mensagem desse salmo tem a ver com o fato de ele estar vivendo sob profunda opressão. Por isso ele usa essa expressão: muitas vezes me angustiaram. O fato é que ele está vivendo um período posterior a uma profunda angústia, uma profunda opressão, e esse salmo nasce como resposta a esse período. A ideia aqui é tratar, portanto, dos abusos, do sofrimento enfrentado pelo povo de Deus, e a maneira como Deus então livra o seu povo nessas situações. A divisão do salmo é muito simples, e eu vou usar ela para nos conduzir na exposição dessa manhã. A primeira parte do salmo, do verso 1 ao verso 3, ele faz uma recordação. Ele traz à memória o que havia acontecido na história do povo. Tem uma história que a gente diz no português que recordar é viver, não é isso? E aí tem o pessoal que diz: o Botafogo acabou com você. O fato é, desculpa, eu não resisti. O fato é que ele traz à memória algumas coisas do passado triste, da angústia que havia abalado o povo que sofreu ao longo da história. No verso 4 ele dá para a gente uma certeza que ele tem sobre esse passado e sobre essa recordação. E do verso 5 ao verso 8 ele faz uma oração imprecatória,
A gente vai olhar mais de perto essa oração que é feita contra os inimigos de Deus, que causaram tanto sofrimento ao povo do Senhor. Então eu quero deixar para falar da oração imprecatória no final, porque é um tema delicado, difícil, e a gente vai ter que ter uma atenção redobrada para entender como é que devemos interpretar esse texto à luz da própria realidade que nós enfrentamos. Vamos então começar olhando essa recordação que ele faz. Do verso 1 ao verso 3, ele se utiliza de uma imagem, de uma linguagem chamada de personificação. Quando você lê esse texto, ele não está falando dos problemas pessoais dele. Ele fala assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ele não está pensando na vida dele, tá, irmãos? Ele está pensando em se colocar aqui, como ele faz, como um porta-voz do povo de Deus. É bom lembrar isso aqui. A mocidade aqui não é a mocidade dele, é a mocidade do povo, da nação de Israel. É como se ele dissesse: eu sou o porta-voz do povo de Deus e eu falo em nome do povo. E o que ele diz sobre a história passada que ele traz à memória acerca do povo de Deus? A primeira coisa que ele diz é que essa história é repleta de abusos, hostilidade e opressão. Ele usa essa expressão, angustiaram muitas vezes. Significa dizer que não foi apenas uma vez, nem duas, nem três, mas muitas vezes. E ele repete a expressão no versículo 1 e no verso 2: desde a minha mocidade me angustiaram. Essa linguagem repetitiva é também um recurso da literatura hebraica. Ao repetir a expressão, ele está lembrando para nós que essa angústia e esse sofrimento são profundos e constantes. Uma coisa é sofrer uma ou duas vezes, uma coisa é sofrer algumas vezes, outra coisa muito diferente é sofrer muitas vezes de maneira consistente e repetitiva. E ele deixa claro para nós quem são aqueles que causam tal angústia na vida do povo de Deus. Aqui nós não estamos falando, como em outros salmos, de catástrofes, de terremotos, de secas, de pestes, de pandemias, de chuvas intensas. Aqui a angústia é provocada por pessoas. Por isso que ele fala lá, os que passam não dizem sobre eles. É gente que está produzindo esse sofrimento, gente que está produzindo essa angústia intensa, constante. E ele usa uma linguagem para descrever o que aconteceu ao longo da história, que é poderosíssima. Veja o verso 3, ele fala: sobre o meu dorso, o dorso do povo de Deus, lavraram os aradores, abriram longos sulcos. Essa é uma imagem que quem ouviu e leu o salmo inicialmente entendeu perfeitamente. Ele está aqui se apropriando de uma imagem que mostra como essa angústia e esse sofrimento eram brutais. A imagem vem dessa figura, o arado. A gente aqui não usa arado porque a gente não trabalha no ambiente agrícola, né? Mas o arado é uma ferramenta usada no tempo lá do salmista, como também hoje em dia ainda é usado em alguns lugares do Brasil, no mundo, que você tem uma espécie de objeto que vai furando e cortando a terra para gerar nela os sulcos necessários para se lançar a semente. Então você tem lá um carro de boi, né? Uma junta de boi que por cordas mantém esse arado. E então o agricultor vai atrás segurando esse objeto. Ele tem na ponta uma espécie de faca que vai furando e rasgando o solo. O que ele está dizendo é o seguinte: a história do povo de Deus é uma história em que sofrimentos foram impostos de maneira tão intensa que era como se alguém fosse lavrando as costas e passando o arado, penetrando e rasgando com feridas profundas o povo do Senhor. Olha, irmãos, o que o salmista está falando aqui então. Ao
ao usar essa imagem e fazer essas afirmações, do que ele está falando? Ele pode estar falando de uma série de coisas. Eu vou dar para você alguns exemplos. Ele pode estar pensando no período de escravidão no Egito, por 400 anos. Se há de se lembrar que esse período acontece na mocidade do povo de Deus. Logo depois que ele nasce, como nação, 70 pessoas, eles são levados escravos para o Egito. E lá, durante o tempo que permaneceram ali, são brutalmente açoitados, chicoteados, torturados pelos egípcios que abusavam, causavam todo tipo de sofrimento ao povo de Deus. Se você depois quiser conferir, Êxodo 1, 13 e 14 descreve assim esse período. Os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão. Amargar a vida com dura servidão. Essa é a descrição que é dada em Êxodo sobre esse período de tirania, brutalidade, maus tratos que o povo de Deus sofreu. Uma outra possibilidade é estar pensando também no período em que Israel entra na terra prometida. Se há de se lembrar que também quando eles entram ali, eles têm que enfrentar os cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, moabitas, midianitas. Eles têm que enfrentar esse povo que invadiam a terra, oprimiam o povo. Os filhos deles eram levados como escravos, perdiam suas plantações, eram obrigados a pagar impostos pesados. Era um tempo de opressão, de tirania, de violência e de vida amarga. Uma outra possibilidade é que ele pode estar pensando também no cativeiro babilônico. Lembra que o povo foi levado e ficou 70 anos no cativeiro. Nesse período, o povo é tirado da sua terra, eles são levados para uma terra estranha, os seus bens e propriedades são confiscados pelos babilônicos, muita gente morre, muita gente é levada e sofre brutalidade e perseguição. Lembra que Amã, a gente pregou sobre isso ao falar de Esther, se levanta para matar os judeus, e não fosse a intervenção divina, eles teriam todos sido exterminados naquele período. Mas esse é um enredo que está na cabeça do salmista quando ele fala desse período de angústia desde a mocidade, com o dorso sendo lavrado por arabulhos que abriram longos sulcos. Agora veja, o salmista pode estar lembrando de todos esses períodos ao afirmar essa frase. Mas é bom a gente lembrar, e eu queria fazer essa conexão aqui, que a história do povo de Deus, mesmo depois de 2500 anos, continua sendo a mesma. Dê uma olhada comigo rapidamente nisso. Se a gente olha para a história da igreja, ao longo dos séculos, tais abusos e tais sofrimentos e tais angústias são perpetradas contra a igreja da mesma maneira, desde a época do salmista. Quero dizer o seguinte: o Israel de Deus, que hoje é a igreja, ainda sofre o mesmo tipo de angústia, o mesmo tipo de tratamento dos inimigos do Senhor. Lembra você que no Império Romano, desde Nero até Diocleciano, o Império fez de tudo para dizimar e calar a igreja, com perseguição brutal contra o povo de Deus. As pessoas eram lançadas às feras, cristãos, eram lançados às feras, queimados como tochas humanas. Não se engane, na Idade Média acontece a mesma coisa. Após a Reforma Protestante, cristãos foram perseguidos como se fossem criminosos. Reformados e puritanos foram massacrados, oprimidos, assediados, presos, torturados. E hoje, em regimes comunistas no mundo, totalitários, autocráticos, islâmicos, a igreja continua sofrendo. Deixa eu dar para você um dado. Esse mapa aqui é um mapa atualizado do grau de perseguição que a igreja sofre hoje no mundo. É um retrato atual, tá? Não é um retrato de séculos atrás. Esses países pintados aí em laranja ou em vermelho
revelam o grau extremo ou o grau alto de perseguição. Não sei se você consegue enxergar, mas o vermelho é perseguição extrema e o laranjinha é perseguição severa. Chama atenção aqui na América do Sul, a Colômbia, né? Que é um lugar onde isso acontece, lamentavelmente. Esses lugares que estão aí apontados são lugares onde cristãos são perseguidos a ponto de colocar a sua própria vida em risco para professarem a fé cristã. São angustiados e às vezes o arado passa nas costas deles, deixando sulcos profundos. Deixa eu dar para você um último dado e terminar o meu ponto. Essa pesquisa mostra que o número de cristãos que enfrentam elevados níveis de perseguição e discriminação ultrapassou 360 milhões. Significa dizer que 1 em cada 7 cristãos é perseguido atualmente no mundo. 1 em cada 7. Olha, não se engane, não se engane. O grupo mais perseguido no mundo são os cristãos. A gente usa essa expressão, né? Cristofobia. A cristofobia sempre esteve na crista, no ponto máximo de perseguição no mundo. Não são as minorias identitárias que podem ter esse tipo de afirmação, não, pelo contrário. Ao longo da história, nenhum outro grupo sofreu mais perseguição do que os cristãos e continua sendo assim. Então a primeira coisa que o salmista faz é trazer à memória essa realidade sobre o povo de Deus. Lembra você uma coisa: ao unir-se à igreja, você se une a ela para sofrer em nome dela. Eu sei que isso pode parecer bastante desagradável, mas é a mais pura verdade. Cristãos não devem perder de vista que o chamado dele para nós inclui a possibilidade, sim, de abrir mão da própria vida para a glória do Senhor. E essa é uma realidade posta hoje para a igreja. O Brasil não está pintado ali ainda, né? De laranja e de vermelho, mas vai que no futuro próximo a gente tem alguma coisa nessa direção. Não se engane, esse salmo lembra para nós que essa tem sido a nossa história e essa continuará sendo a história do povo de Deus. Ele então dá para a gente uma segunda informação do salmo. Ele dá para a gente uma certeza que está aí no verso de número 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Apesar então do sofrimento, da angústia, da brutalidade, ele tem esperança. E nós devemos ter esperança também. O verso 4 afirma que todas as tentativas que Deus, ou que os inimigos de Deus tentaram contra o povo, elas foram impedidas. Veja o verso 2: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. A ideia aqui é a seguinte: apesar de toda a perseguição imposta pelos egípcios, pelos povos da terra de Canaã, pelos babilônicos no cativeiro, a nação de Israel sobreviveu. Apesar dos abusos, do sofrimento, Israel foi liberto da escravidão, sobreviveu aos reis pagãos da terra prometida, voltou do cativeiro babilônico. E a Matheus, deixa eu dizer uma coisa para você em alto e bom som: a igreja também sobreviveu, tem sobrevivido e sobreviverá. Olha, não tem essa história. A igreja sobreviveu à perseguição do Império Romano, sobreviveu às perseguições da Idade Média, vem se instalando e crescendo, mesmo em países comunistas, mesmo em regimes totalitários, mesmo em regimes islâmicos. Ainda bem, irmãos, nós temos a certeza de que, apesar do sofrimento e da angústia serem intensos, brutais, Deus preserva a sua igreja. E por que como é que ele faz isso? Veja o que ele diz no verso 4: o Senhor cortou as cordas dos ímpios. Essa é uma imagem que vem também lá do arado. Lembra que eu falei que tinham cordas que ligavam o arado até a junta de bois? O que Deus fez? Cortou. Ao cortar, ele impede que aquele mal que estava sendo infligido contra
contra a igreja, contra o povo de Deus, permaneça sendo feito. Que coisa bonita isso, né? Toda próxima vez que você vê um carro de boi, lembra que Deus corta as cordas. Ele corta as cordas para lembrar que esse período pode durar algum tempo, pode até durar mais do que a gente gostaria que ele durasse, mas no momento exato, Deus vai lá e intervém e corta as cordas, trazendo alívio, libertação. E ele faz assim, de acordo com o texto, porque ele é justo. Mas o Senhor é justo. Olha o que ele está lembrando aqui. Lembrando que Deus odeia a impiedade, Deus odeia a crueldade, Deus odeia a brutalidade, em todas as suas formas. Eu vou dizer isso aqui com todo carinho, especialmente quando ela é infligida contra o povo de Deus. Deus não permitirá que os ímpios prevaleçam, destruindo e extinguindo o seu povo. Lembra que essa ideia de justiça sempre vem acompanhada da sua fidelidade. João capítulo 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ou seja, Ele tem uma aliança com o seu povo. Ele se lembra de nós, Ele nos protege, Ele não deixa que nós sejamos destruídos. Por quê? Por amor a Ele mesmo e a sua palavra. A justiça e a fidelidade dEle sempre impedirão que a igreja seja destruída. Haverá sempre um remanescente fiel. Sempre. Deus garante que Ele há de preservar o seu povo até o dia do juízo final, até o dia da glória eterna. Nós temos razões ainda mais fortes do que o salmista tinha para confiar nessa certeza. Eu quero citar para você uma afirmação feita por um pastor chamado Martin Lloyd-Jones, que ilustra o meu ponto aqui. Ele fala assim: o futuro glorioso da Igreja de Cristo está garantido. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Nosso futuro é certo, mesmo que as coisas à nossa volta estejam incertas. Deus continua sendo o mesmo. Cristo virá na companhia dos santos anjos, dispersará todos os seus inimigos, porá abaixo os orgulhosos e soberbos, encherá de bens os famintos e despedirá de mãos vazias os ricos. Ele virá para julgar o mundo com justiça. O mal, o pecado, o inferno e Satanás serão atirados no lago de fogo e arderão por toda a eternidade. Então Ele introduzirá seu reino de poder e glória, que dominará sobre tudo e sobre todos. Amados, eu e você estaremos nesse reino, nesta glória, se estamos em Cristo. Participaremos da glória e da vitória do Filho de Deus. Deus nos prometeu isso, e a todos aqueles que creem e submetem as suas vidas a Cristo. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa a gente poder olhar para o passado de abuso, de sofrimento, de brutalidade, mas saber que na hora certa Deus corta as portas e Ele nos dá certeza de que o nosso futuro glorioso está garantido. Isso me leva então ao meu último ponto do sermão. Depois de poder fazer uma recordação, afirmar uma certeza, ele também faz uma oração. A oração que vai do verso 5 ao verso de número 8. Aqui a gente entra num terreno delicado. Esse é um terreno que exige da gente uma atenção redobrada. Essa oração é conhecida como uma categoria de orações chamadas de orações imprecatórias. Daí, oração imprecatória. Esse tipo de oração é feita na linguagem do Salmo e na linguagem dos Salmos como uma oração que pede a Deus que destrua os seus inimigos, aqueles que causaram sofrimento e angústia ao povo de Deus. Esse tipo de oração, em que a pessoa que conhece e teme a Deus pede para que Deus destrua os seus inimigos, castigue os seus inimigos, ou retribua conforme aquilo que fizeram contra o povo de Deus.
É chamada então oração imprecatória. A gente tem esse tipo de oração em muitos lugares da Bíblia, especialmente no livro de Salmos, tá? Se você depois quiser confirmar, a gente tem o Salmo 55, Salmo 3:7, Salmo 58, Salmo 109. Dê uma olhada comigo no Salmo 3. Salmo 3, versículo 7. É um exemplo de oração imprecatória. Salmo 3, verso 7. Nós lemos esse salmo aqui durante a leitura do livro de Salmos que estamos fazendo. E esse salmo aí eu costumo brincar dizendo que ele é o salmo Mike Tyson. Olha o que é dito aí nele. Diz assim, verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Eu sei que você já falou, mas dá para usar isso aí? Posso pegar o pessoal aí que eu estou tendo problema e... Calma, irmão, não se precipite, tá bom? Eu não vou ter tempo de olhar, mas você vai depois confirmar em outros salmos da Bíblia, isso também aparece, a ideia de uma oração que pede a Deus para destruir os inimigos, ferir os dentes deles, nesse caso, e quebrar esses dentes, né? Há outros exemplos do Novo Testamento também, só para dizer que isso não é só no Velho Testamento. Paulo, por exemplo, numa ocasião em que ele está perante o Sinédrio, ele está sendo julgado pelo Sinédrio, e aí, quando ele inicia a defesa dele, o sumo sacerdote, que é o líder lá do Sinédrio, manda o servidor dele dar um tapa na boca de Paulo. Um tapa na boca dele. A resposta de Paulo em Atos 23:3 é o seguinte: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Parede branqueada é o seguinte: você é um sepulcro caiado, você parece bonitinho por fora, mas é podre por dentro. Deus vai te ferir. E aí o pessoal fala assim: mas olha, Paulo, ele é o sumo sacerdote, hein? Aí Paulo reconsidera que de fato não deveria ter se dirigido ao sumo sacerdote, mas não tira nada do que ele disse. Ok? Um outro exemplo bom é Paulo quando escreve no Timóteo 4,14. Ele fala de um homem chamado Alexandre, o latoeiro. Latoeiro aquele que trabalhava com latão, com lata, né? E ele fala assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Deus vai tratar desse sujeito, segundo Timóteo 4,14. Então essa ideia está presente na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. No Salmo 129, em especial, vamos lá, a oração do salmista é muito dura, vou dizer aqui, pesada. Olha o que ele pede para Deus que seja feito contra os seus inimigos, contra aqueles que causaram tamanha angústia. Verso 5: que eles sejam envergonhados e repelidos. Verso 6: que eles sejam ressecados, sejam poucos, inúteis e de pouca duração. Ele usa até a imagem de uma erva no telhado. Erva no telhado não tem sol nem nutrientes, logo a erva não tem raiz, vai se secar. Ele está dizendo assim: se alguém tentar colher, não vai caber uma mão. Portanto, que eles sejam ressecados, poucos, inúteis e de pouca duração. E como se não bastassem, que ninguém abençoe essa gente. Veja aí o verso 8. E também os que passam não dizem, ninguém abençoe essa gente, que eles sejam, por assim dizer, relegados à maldição e sejam completamente destruídos. A pergunta aqui é a seguinte, irmãos: será que a gente pode fazer esse tipo de oração? Será que eu e você podemos fazer isso contra aquelas pessoas que angustiam, tratam brutalmente, oprimem o povo de Deus na atual conjuntura, no tempo de hoje? Vamos olhar mais de perto isso para a gente não cair aqui numa interpretação equivocada dessa passagem. Então, antes de eu fazer a resposta para essa afirmação, deixa uma paradinha aqui
E me acompanha primeiro entendendo como é que essas orações são usadas na Bíblia Sagrada. Depois disso a gente pode voltar à pergunta e tentar equacionar a questão. Eu vou dar para você 4 afirmações sobre essas orações imprecatórias. 4 limitações que a gente deve entender sobre o uso delas. A primeira, essa daí. Oração imprecatória não deve ser usada para se obter vingança pessoal. Ok, irmão? Não é para você orar de maneira imotivada, com o objetivo de usar ela para as suas vinganças pessoais. E aqui deixa eu fazer aqui um parêntese. Não é para marido usar contra a esposa, né? E nem a esposa contra o marido, né? Irmão, eu estou orando por você, irmão. Eu orei Salmo 129. Por favor, irmão. Não tem menor cabimento fazer esse tipo de conexão. Problemas conjugais se resolvem de outra maneira, com reconciliação, com perdão. Por favor, não é esse o objetivo aqui. Quando eu uso então essa expressão, estou dizendo o seguinte: ninguém deve orar no coração imprecatório movido por raiva. Raiva contra os inimigos, pedindo que Deus acabe com eles, porque a gente está com raiva deles. Não é a busca por uma vingança pessoal. Não é a ideia de que eu posso usar essa oração porque ela nasce da minha indignação contra uma pessoa em específico ou contra um grupo de pessoas em específico. Não. As orações imprecatórias da Bíblia são sempre manifestações de que Deus seja glorificado e a justiça dele seja feita. Nasce da indignação de que o povo de Deus está sofrendo e o salmista quer que Deus faça justiça contra os seus adversários e a verdade seja estabelecida. É bom lembrar que Deus é amor, mas Deus também é justiça e verdade. Muita gente hoje em dia só fala de Deus no aspecto do amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então a Bíblia está dizendo que as orações nascem dessa percepção de que eu posso suplicar a Deus que Ele seja glorificado e a justiça dele seja feita. Segunda coisa importante que eu preciso lembrar: orações imprecatórias não devem ser usadas também, ou não autorizam também a gente a fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, nenhuma das pessoas da Bíblia fez esse tipo de oração para resolver a justiça que ele tanto desejava com as próprias mãos. A gente não está autorizado, biblicamente falando, a pegar em armas para fazer justiça contra aqueles que são inimigos do povo de Deus. Nós somos chamados para amar até os nossos inimigos. O ponto aqui é: as orações são muito mais entregar esses inimigos a Deus, para que Deus faça com eles o que Ele bem entender. Eu sei que parece às vezes que Deus demora, né? Deus demora, Senhor, faz logo. Mas calma, irmão, calma. Ele tem métodos, Ele tem uma paciência, Ele tem mecanismos que você desconhece. E portanto a oração imprecatória é dizer assim: Senhor, eu entrego os inimigos do teu povo nas tuas mãos, confiando que tu és mais sábio do que eu, sabendo que o Senhor vai fazer a sua justiça, se assim desejar. Terceira coisa que eu digo que é importante que nós tenhamos no radar é que a oração imprecatória tem sempre por alvo a glória de Deus. Eu estou me repetindo aqui porque eu entendo que é importante repetir essa frase. Quem vai ser vindicado nessas orações é o próprio Deus e não nós mesmos. Vindicado é: a glória dele será manifestada, a justiça dele será manifestada, se ele assim quiser fazer. Então a oração imprecatória tem sempre por alvo a glória de Deus, seu nome ser santificado no céu como é santificado na terra. Contrário, né, irmão? Na terra como é no céu. É isso. Ou seja, eu quero que o nome dele seja honrado, reverenciado, adorado pelos homens. E portanto eu suplico nessa direção. E a última coisa
coisa que eu vou dizer, terminando com isso, é que a oração imprecatória é sempre pedir pela destruição dos inimigos de Deus, caso eles não se arrependam. Esse é o ponto aqui. E eu vou dar para você um exemplo de oração imprecatória. O primeiro exemplo. Leia comigo essa oração. Vamos lá, todos a nossa voz, juntos. Senhor, eu oro para que os inimigos do povo de Deus se arrependam, se convertam e sejam transformados para a tua glória. Mas se eles não se arrependerem e não se converterem, destrói-os para que a tua justiça e a tua glória sejam manifestadas. Você entendeu? Trata-se, portanto, de um pedido de oração pelo arrependimento deles. Agora, caso eles não se arrependam, caso eles não experimentem a verdadeira conversão, oramos para que, permanecendo então em seus pecados, Deus exerça justo juízo, justa retribuição, castigo, destruição eterna para aqueles que não se arrependem. Ou seja, o objetivo principal é que Deus salve os nossos inimigos. Mas se eles não quiserem se arrepender e permanecerem em seus pecados, que a justa ira e juízo de Deus caia sobre a cabeça deles. Aí eu posso perguntar agora de novo o que eu deixei paradinho no canto. Isso se aplica a nós como cristãos? Será que nós estamos também autorizados como cristãos a usarem esse tipo de oração? Ou seja, a oração imprecatória pode sim ser feita por um cristão contra os inimigos do povo de Deus que perseguem, assolam, abusam, torturam e matam o povo de Deus. E mais individualmente, eu e você individualmente, quando a gente é vítima por causa da nossa fé de um abuso de natureza sexual, pessoal, financeiro, por parte dos ímpios, e até ímpio que é disfarçado de irmão, esse pessoal persegue a gente, nos angustia, a gente pode usar esse tipo de oração também? Eu vou dar uma resposta bastante direta: sim, sim. E veja, esse assunto é polêmico, por isso, antes de eu dar só a resposta sim, eu quero mostrar para você como é que isso aparece na Bíblia em alguns lugares. Vamos, por exemplo, olhar Mateus capítulo 10, versos 14 e 15. Olha o que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, para os discípulos, que eles deveriam fazer diante da recusa à mensagem do Evangelho. Mateus 10, 14 e 15. É dito assim: ele está falando sobre uma série de instruções que ele está dando para os 12, e eles devem então anunciar o Evangelho em vários lugares. No verso 14 ele diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E ele complementa: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Você entendeu, irmão? O que significa esse sacudir, né? Bateu o pé. Sair dessa cidade, ó, bate o pé. Eu não vou fazer isso quando eu for na sua casa, não é esse o objetivo. A ideia é que ele está usando uma ilustração, né, um comportamento para dizer o seguinte: quando você evangelizar uma cidade e você não for bem recebido, ao sair dali, vocês devem sacudir o pó dos pés, significando o seguinte: nem o pó dos vossos pés quero levar comigo, porque vocês são objetos da ira de Deus. Também está dizendo que diante do não arrependimento daquela gente,
você pode entregá-los a Deus para que Deus faça a justiça dele derramar sobre a cabeça daquela gente. Vou dar um segundo exemplo. Eu sei que você precisa desse segundo exemplo também. Dá uma olhada em Apocalipse 6:10. Aqui a gente está olhando agora para o futuro. Apocalipse 6:10 descreve para nós uma súplica que é feita pela alma dos mártires, dos que morreram em nome de Cristo e estão nos céus. Olha a súplica que eles fazem no verso 10. Ele diz assim: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que é isso aqui, irmãos? Um pedido para Deus falar e derrame a sua ira e sua justiça sobre aqueles que derramaram, perseguiram, maltrataram, subjugaram, machucaram o povo de Deus. É uma súplica feita por partes que estão nos céus. Ela foi atendida? O que você acha? Sim ou não? Vá para Apocalipse capítulo 8 e veja o que é dito A grande Babilônia caiu. Irmãos, anúncio da queda da Babilônia, capítulo 18. Desculpa, falei muito, né? Veja o verso de número 20. A causa aqui apresentada no verso 20 é a causa do capítulo 6, verso 10. A hora que é dito: o anjo vem anunciando uma coisa, ele diz assim no verso 20: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Que causa foi essa? Aquela apresentada no capítulo 6, verso 10. Esse é mais um exemplo que mostra que na Bíblia a oração imprecatória pode ser usada pelo cristão, dada aquelas limitações que eu apontei, desde que a gente faça isso para a glória de Deus, desde que a gente não faça isso para vingança pessoal, desde que a gente não procure estabelecer justiça com as próprias mãos, e que a gente está buscando, acima de tudo, o arrependimento dos nossos inimigos. Então vou dar para você um segundo exemplo de oração imprecatória. Leia para mim essa também, vamos lá? Senhor, salva os filhos, salva aqueles que me perseguem, me torturam, aqueles que abusam de mim e produzem todo tipo de sofrimento. Mas se eles não quiserem se arrepender, julga-os, ó Deus, e libera-os nas tuas mãos. Tu que és santo e verdadeiro, faz aquilo que tu disseste. Você percebeu que há um equilíbrio, né? De uma busca por arrependimento, acompanhada da possibilidade de entregarmos ao juízo de Deus. Essa é a oração imprecatória que nós podemos usar, dadas as limitações que a gente tem na Escritura Sagrada. Aí você pode pensar, mas pastor, não tem aquela mensagem de Jesus na cruz do Calvário? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse texto não entraria em rota de colisão com isso que o senhor está dizendo? E eu estou aqui fazendo o trabalho de advogado contra aquilo que eu estou lhes ensinando. Você pode pensar assim, mas pastor, e a questão da oração de Jesus na cruz do Calvário? Veja bem, não confunda as coisas, irmãos. A oração de Jesus na cruz do Calvário, ao dizer, Lucas 23:34, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não pode ser interpretada de maneira contraditória a essas orações imprecatórias. Por dois motivos. Primeiro,
Jesus estava dizendo que ele não queria uma vingança pessoal contra os seus inimigos. É isso que ele está dizendo. Eu não estou aqui buscando agora, diante do Senhor, que o Senhor nos puna, porque eu estou querendo me vingar pessoalmente deles. Essa é a primeira coisa importante que ele está ensinando para nós. Coração, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas uma segunda coisa importante, é óbvio que estava implícito na oração dele, de que o perdão que ele está oferecendo era garantido para aqueles que se arrependessem. É claro, irmãos, sem arrependimento não há perdão. Ou há? Não, irmão, não tem atalho. O atalho que salve pecadores sem arrependimento. Então, o perdão da cruz é oferecido gratuitamente, generosamente para pecadores arrependidos. Então, quando ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está dizendo assim, ele pede ao Pai que o perdão seja concedido mediante o arrependimento. Se os inimigos não se arrependessem, é claro que Jesus não oraria por perdão, porque perdão é somente para quem se arrepende. Para quem não se arrepende só sobra juízo, só juízo, nada de juízo. Portanto, uma coisa que eu digo para vocês: nunca ore a Deus pedindo que Ele seja justo com você. Se você orar isso, vai cair um raio na tua cabeça e você vai para o inferno. Se eu quero que o Senhor seja justo, não faça essa bobagem. Peça misericórdia, graça, perdão. Então a ideia não é que Jesus está usando uma frase que entra em nota de colisão com isso, até porque, irmãos, foi essa a compreensão de um dos ladrões. Lembra? Um dos ladrões da cruz, ao ouvir Jesus fazer essa afirmação, vê que um deles começa a insultar Cristo, começa a insultá-lo, e o outro se arrepende e foi perdoado, porque diz assim: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas ele nenhum mal fez. Portanto, ele percebeu que o perdão estava mediante arrependimento. Você sabe o que acontece na sequência. Jesus fala para ele: em verdade te digo que você está perdoado, porque se arrependeu, e hoje mesmo você está comigo no paraíso. Veja, portanto, que se houver perdão, deve vir antecipado de arrependimento. E o que a gente ora é pedindo que Deus dê arrependimento aos inimigos. Mas se eles não se arrependerem, problema deles. Eles vão se acertar com Deus. Nós entregamos eles aos cuidados do Senhor. Portanto, a gente termina assim a exposição desse salmo, e eu faço algumas aplicações que julgo importantes para a nossa vida nessa manhã, diante desse texto. A primeira é: não se surpreenda, tá, irmão? Eu e você vamos sofrer sim. Nesse mundo, os filhos de Deus sofrem todo tipo de aflição, hostilidade, injúria, abuso, opressão e perseguição. Veja, eu estou falando aqui de um sofrimento que vem como resultado da nossa fé em Cristo, nosso compromisso com Ele. Pedro chama a atenção profética que sofrem porque se comportam de maneira desleixada. Não é disso que eu estou falando, não, tá? Estou falando de um sofrimento que vem como resultado do nosso compromisso com Cristo. Portanto, não fique surpreso. Essas coisas acontecem com você, comigo, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. E não conclua precipitadamente que Deus abandonou você. Ele nunca nos abandona. Mas Ele às vezes permite que essas coisas aconteçam com o seu povo, no passado, no presente e no futuro. Deus às vezes deixa que a gente sofra um bocado no nome dEle, para a glória dEle, e não dá para a gente motivos e explicações para acontecer assim. Toda glória seja sempre dada a Ele. Amém, irmãos? Amém. Que bom, porque você está pronto para sofrer. Não é isso? Está pronto para sair daqui e ser perseguido. E não se surpreenda se isso acontecer. Não sei o que Deus tem para você essa semana.
Não quero fazer nenhuma profecia do mal, mas vai que não se engane. Isso faz parte do pacote. Ele nunca escondeu de nós isso. É porta estreita, um caminho apertado. E são poucos que se chegam até o final do tempo. Amém, meus queridos? Segunda coisa que eu me lembro é que Deus sempre estará com você. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus sempre esteve e estará com o seu povo. Ele nunca permite que os nossos sofrimentos nos destruam ou cheguem a um ponto de desespero, em abandono da fé. Muito pelo contrário, Deus sempre sustenta a gente no meio da provação e da angústia mais aguda que possamos enfrentar. Louvado seja o nome dele por isso, porque Ele corta as cordas. Ele corta as cordas, irmão. Aguarde. Daqui a pouco você vai sentir alívio. Que Ele corta as cordas e Ele faz assim sempre. Terceira aplicação: ore pelos seus inimigos. Não sei o que você está enfrentando na sua vida. Se existem pessoas angustiando, produzindo aí a angústia repetitiva, constante na sua vida, ore por essa gente. Sabe que é bom a gente lembrar isso, né, irmãos? Mas se você até falar de Jesus para essa pessoa, fale dessa pessoa para Jesus. Pastor, essa pessoa está um trava aqui, ó, na garganta, não consigo engolir. Ora por ela. Ora para que ela se arrependa. Ora para que ela se converta. O Evangelho é poderoso para transformar inimigos em amigos de Deus. O Evangelho é poderoso para, diante de abusos e injustiças contra você se apropriar disso como oportunidade para orar por essas pessoas. Seja o chefe, o vizinho, o familiar, o professor da universidade, né? Esse pessoal é bom também para ficar provocando. Ore, peça que Deus dê arrependimento para eles. Talvez a gente precise ser lembrado disso, né? Nós já cometemos abusos contra outros irmãos quando a gente era descrente, né? Lembra do teu passado aí? Você era um sujeito meio intracável, tacava pedra em crente, lembra? Furava pneu de gente da igreja, botava prego no caminho para o local de culto. Você era, que horror, né? Sujeito malvado. E Deus orou, alguém orou por você, e Deus concedeu arrependimento para você, irmão. Amém, né? Então agora você pode fazer o mesmo daqueles que te perseguem. E caso eles não se arrependam, não faça justiça com as suas próprias mãos, nem com a sua boca, porque pode fazer justiça com a boca também, né? Fica falando mal da pessoa. Não. Deus haverá de retribuí-los, entregue-os aos cuidados de Deus. Que a justiça dele recaia sobre eles se eles não se arrependerem. Como diz Romanos 12, verso 19, nós lemos Romanos essa manhã: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não deixemos que a nossa ira entre no caminho, mas deixemos que a ira de Deus se manifeste da maneira como Ele é capaz de fazer. Quarta aplicação, estou aplicando bastante hoje, hein, irmãos? Não alimente sentimentos de ódio, de vingança e de rancor no seu coração. A gente pode deixar que isso aconteça diante desses momentos de angústia intensa, repetitiva, né? Permitir que a raiz de amargura se estabeleça na gente. Não intoxique o seu coração com essas coisas. Deixe essas pessoas nas mãos de Deus. É importante não tentar fazer nenhum movimento que se antecipe. Deus há de retribuir. Deus há de retribuir, irmãos. Descanse nisso. Confie nisso. Não se antecipa a botar os pés pelas mãos e fazer bobagem. Deus o ajude a não deixar que o seu coração seja levado para um lugar onde você se acha capaz de resolver o problema da conta própria.
Minha última aplicação é: aguarde com paciência a justiça de Deus. Espere pelo dia do juízo, pelo dia de acerto de contas. Deus há de fazer justiça, irmãos. Nosso coração clama por justiça nesse mundo. A gente vê tanta coisa fora do lugar, tanta bobagem, tanta coisa desarrumada nesse país que a gente vive, tanta decisão sendo tomada de maneira, não dá nem para dizer, né, irmãos? É difícil até descrever. Tanta coisa fora do lugar, e a gente fica vendo isso nos noticiários, falando: caramba, até quando esse negócio vai durar? Até quando os nossos juízes não nos julgarão interessados por ter esses escusos, por influências maléficas? Até quando o justo e o pobre vai sofrer num país de dimensões continentais tão rico como o nosso? Até quando? Aguarde, não. Haverá um dia em que Deus chamará todos à sua presença. Haverá um dia em que Ele fará justiça. Eu e você podemos esperar por esse dia e entregar nossos inimigos nas mãos dele. Deixa eu só dar para você uma última recomendação. Pastor, isso é muito difícil. Conciliar essas duas questões que o senhor está apresentando é muito difícil. Orar por quem nos persegue, nos faz mal, e ao mesmo tempo não guardar rancor e mágoa em nosso coração. É verdade. Isso não é capaz de ser feito por nós por conta própria. Eu quero, portanto, dizer para você uma coisa afinal: as forças para viver assim e agir assim só são possíveis se a gente andar perto do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Ele sofreu todo o abuso em nosso lugar. Lembra que Ele foi angustiado, humilhado, cuspido, maltratado, chicoteado, passaram o arado nas costas dele. Mas mesmo assim, ele orou pela conversão dos seus inimigos. Mesmo assim, ele se entregou a Deus, para que Deus fizesse com eles toda a justiça. Portanto, unidos a Cristo, nosso Salvador e Senhor, a gente que tem o poder necessário para enfrentar toda forma de abuso, de hostilidade, perseguição, de sofrimento, aqui neste mundo da forma correta. Preste atenção nisso, irmãos. Se você puder guardar só isso no sermão dessa manhã, você guarde isso. Nem sempre os sofrimentos irão embora. Não adianta pedir que Deus passe o cálice da gente. Às vezes Ele não quer que o cálice seja retirado. Ele não quer que o espinho da carne seja desfeito. Deus sempre vai fazer uma outra coisa por nós. Ele sempre vai dar para a gente a graça necessária para suportar os abusos e sofrimentos em nome dEle, orando pelos inimigos em prol de arrependimento, graça e suporte necessário para ansiar o dia da glória e da justiça de Deus. Que Deus nos fortaleça, irmãos, em meio a toda a dificuldade e hostilidade que a gente enfrenta nessa vida. Orando, suplicando e fazendo como o salmista fez no Salmo 129. Termino lendo esse verso de novo para você. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu aqui vinguei, diz o Senhor. Louvado seja o nome dele. Amém, irmãos? Amém. Fica de pé, vamos lá. Vamos falar com ele, explicar que ele faça entender ainda outras aplicações e implicações desse texto para a nossa vida no estudo. Feche seus olhos, fale com o Senhor silenciosamente primeiro. Eu sei que você tem coisas que você quer apresentar a Deus em oração nessa manhã. Faça isso, acho que é muito oportuno aproveitar esse momento também. Pensa assim: eu quero depois orar e a gente encerra o culto público dessa manhã.
Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a ver a realidade como o Senhor a vê. Tu és um Deus amoroso, misericordioso e perdoador, mas também é fogo consumidor, Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, te pedimos que o Senhor converta os inimigos da igreja, concedendo-lhes arrependimento e fé. Levanta missionários, Senhor, para que o Evangelho seja anunciado, especialmente nesses países com perseguição extrema e severa contra a igreja. Mas caso esses inimigos não se arrependam, vindica a tua glória, Senhor. Santifica o teu nome, Senhor. Levanta-te e trata-os conforme as suas obras, e dá-lhes a justa paga pela rebeldia deles, Senhor. Tu és Deus justo e verdadeiro. Tu não permitirás que a justiça prevaleça, ou melhor, que a injustiça prevaleça. Fortalece-nos em Cristo, para não alimentarmos em nosso coração sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, e aguardarmos pacientemente pela tua justiça. Te somos gratos porque Jesus, nosso Senhor e Salvador, sofreu todo o abuso em nosso lugar, para que sejamos alvos do teu amor. Em nome dele nós oramos, e que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, e seja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.